início do nosso culto dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar a congregação a colocar-se em pé e vou pedir para o irmão Luiz elevar uma oração a Deus. Aleluia. Aleluia. Igreja, de todos os ouvidos estão atentos à nossa oração. Ó Deus poderoso, abençoa a igreja, Pai, desde o seu início até o final deste culto, e que todos nós possamos estar atentos, Senhor, à tua palavra, a tudo quanto o Senhor nos quer falar. Amém. Através do Espírito Santo, Senhor, que haja em Deus. Queremos sentir a ação poderosa do Espírito Santo. Amém. Os nossos corações cheios de gozo e de alegria, Pai, e nos sentir nos aproximar mais de Ti, Senhor, neste momento em que estamos na tua casa. Pai Celestial, que possamos, Senhor, levantar as nossas vozes, cântico, a oração, possa subir à tua presença, sendo aquele incenso, aquele Salvador, sendo aquele aroma agradável diante de Ti, dando alegria ao Teu coração, pois a alegria do coração do nosso Deus é a força do Seu corpo. Amém, Jesus. Pai Celestial, que possamos, Senhor, termos um só sentimento, um só pensamento, termos um só coração, o mesmo Espírito, Senhor, esteja no domínio da Tua igreja, o Espírito Santo. Abençoa, Pai, o Teu servo, o irmão que está na direção do povo. Abençoa, Senhor, o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra. Abençoa o momento de leitura da Tua palavra. Abençoa o momento, Senhor, do canto do louvor a Ti. Pai, que seja mais um momento glorioso para a Tua igreja aqui nesse lugar e a Tua casa. Amém. Salva almas, Pai, nesta noite. Cura os enfermos. Ouve, Senhor, lá dos céus a oração. Amém. Responde, Senhor, segundo as Tuas muitas misericórdias. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto estamos de pé, vou convidar o irmão Isaías para nós louvarmos o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor, então, com o cântico de número 402. É um hino bem conhecido, nosso, né? Todos podemos louvar o nome do Senhor bem alegres, né? Esperar que coloque ali. Sim. Então, eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Pois agora que sou tua, sem jamais a
te perder. Quero, meu Senhor, servir-te, grata e só por ti viver. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz orar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Eis que está aqui na terra, esperando teu voltar. Levarás então a escrava para que o céu vai habitar. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Amém. As nossas crianças pode vir todas. Estão todas as crianças aqui? Vou chamar uma mamãe legal para orar por vocês hoje. Mãe Nilce, vem cá. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto, te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai, e agora em especial, Senhor, queremos colocar a cada criança, Senhor, que está aqui na frente, que Tu estejas abençoando, Senhor, nesta noite, abençoando os professores que estarão ensinando, Senhor, a Tua palavra, Pai, que Tu abençoe a cada um, Senhor, abençoa as famílias que estão aqui neste culto, abençoa a Tua palavra, abençoa os louvores, ó Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir para esse trás. Nós queremos trazer as nossas palavras de boas-vindas às nossas irmãs, aos nossos irmãos e principalmente aos nossos visitantes. E eu pergunto se temos alguém que está nos visitando pela primeira, segunda vez. Bem-vindo em nome de Jesus. Por favor, coloque um pouquinho de pé para que todos nós possamos vê-lo, para depois, depois vamos cumprimentar esse jovem ali, dizer para ele que é uma alegria que nós temos em poder recebê-lo nessa noite aqui no culto da Igreja Betel. Bem-vindo em nome de Jesus. Temos mais alguém? Então, todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus para esse culto dessa noite. E os nossos anúncios dos nossos trabalhos
Quem tem anúncio de trabalho, chega aqui para me ajudar. E não esquecendo a nossa campanha de jejum e oração, nossos 40 dias de jejum e oração. Hoje é o dia de oração por missões, depois nós vamos estar orando aqui para os nossos missionários. A menina já está com um avental missionário aqui. Então depois vamos estar fazendo uma oração para os nossos missionários. Só não tem alma? O Carlos também. Então primeiro as damas. A paz, irmãos. Eu de agora até o final de setembro, todos os domingos vou falar do nosso avental missionário. Ele já está começando a funcionar, alguns bolsos já estão costurados com ofertas missionárias, já tem gente já pedindo também o avental. Então, assim, aqueles que se lembrarem, que não puderem levar o avental, que eu não puder levar o avental na sua casa, podem trazer à igreja, nós temos agulha, linha para costurá-lo aqui também. E nós recebemos um convite, irmãs. Nos dias 13 e 14 de setembro vai haver o congresso feminino da igreja de Cachoeirinha. Então as irmãs estão convidando-nos para irmos participar com elas. Eu encarecidamente peço que as irmãs que quiserem ir, que vão no dia 13, que é um sábado, porque dia 14 nós teremos o nosso encontro aqui na igreja à tarde e nós vamos ter uma palestra sobre economia doméstica. Então, assim, eu chamei alguém de fora para vir conversar com as irmãs, falar sobre economia doméstica, e eu conto com a participação das irmãs no segundo domingo de setembro, à tarde, para a nossa palestra, para o nosso encontro de irmãs, e depois o nosso chá antes do culto. Então, as irmãs que quiserem estar indo no congresso, eu convido elas para irem no sábado à noite, que é o dia que eu irei. Então, a gente pode combinar e ir todas juntas. Obrigada. Meus irmãos, eu estou encarregado de avisar que após o culto tem lanche. Então o Carlos não me pediu, ele vai fazer a argumentação a respeito do encontro de casais no fim de setembro, mas eu quero frisar bem que este lanche nós estamos cooperando para que alguém do grupo que quer estar no retiro, algum casal, não tenha recursos, aí nós ajudamos. Então eu peço que os irmãos cooperem, vai ter pastel e nega maluca, parece, né? Então vamos cooperar. Os irmãos sabem que eu trabalho no grupo de casais, como disse o Carlos, me pediu para argumentar nada, mas até pessoas que não são cristãs, elas visitam os retiros. Tem sido muito bom. E, aliás, o nosso alvo é este: nos reunirmos em grupo de casais em retiro para que outras pessoas que não conhecem a palavra sejam alcançadas, né? Então, por isso eu peço o papel. Carlos? Então, lembrando essa questão do retiro, e é o último fim de semana de setembro, né? E nós tivemos que estipular agora até o dia 1º alguém que ainda queira, porque a rigor estouraram as vagas. Nós vamos fazer uma nova contagem, confirmar alguns que ainda deixaram um pouco pendente, mas a rigor as vagas de quartos já está completa. Agora, até o dia 1º ainda é possível nós agregarmos alguma coisa. Então os irmãos que querem ir, querem participar, tem ainda esse prazo, né? Até o dia 1º para a gente ajustar tudo isso. E tiver alguma dúvida é só falar com alguém de nós, os casais, eu, a Vani e os outros líderes, para esclarecer. Boa noite. Está pertinho também do começo de novembro. De 6 a 10 de novembro, nós iremos ao Paraguai. Acredito que muitos aqui lembram, a gente já falou um pouquinho sobre o Paraguai. Nós comentamos com vocês que foi muito impactante para nós a experiência quando nós fomos ano passado com o pastor Lima,
porque o Paraguai, eu acredito que a maioria de nós que conhece, a gente sempre pensa assim num Paraguai lá, Ciudad del Este lá, né, Foz do Iguaçu, compra, contrabando, pirataria, mas tem um Paraguai que está trabalhando sério, e aonde a gente vai é nesse Paraguai que está trabalhando sério. Existem mais de 20 igrejas da nossa convenção lá no Paraguai, ou melhor, desculpa, corrigindo, existem mais de 20 igrejas que foram fundadas por brasileiros que eram da nossa convenção. Hoje o Paraguai já tem convenção própria. Então, 6 de novembro é uma quinta-feira, nós sairemos daqui da igreja por volta de 20 horas, podemos trabalhar normal na quinta-feira, sexta ficaremos fora, chegaremos lá depois do almoço na sexta-feira, em Campo 9. Campo 9 fica na direção de Ciudad del Este, ali de Foz do Iguaçu, indo para Assunção, como se fosse um risco. A gente fica mais ou menos de 1 hora da fronteira, é bem pertinho do Brasil. Campo 9, esse local é um acampamento que foi feito pela Convenção Paraguaia, um lugar muito legal. Quando nós fomos lá, eles já estavam fazendo um auditório para mais ou menos 2.000 pessoas. O pessoal é bastante trabalhador lá também, bastante mobilizado. E então nós chegaremos lá sexta depois do almoço. As atividades começam na sexta à noite, durante todo o sábado e também no domingo até a hora do almoço. Nós voltaremos depois do almoço de domingo, chegaremos aqui segunda, vamos falar assim, hora do almoço. Eu creio que dá para chegar mais cedo, mas vamos pensar aí que a gente vai chegar por volta de 1 hora da tarde. Então teremos que faltar um dia inteiro na sexta-feira do trabalho e também na segunda, meio turno. Nós temos um ônibus com 52 lugares e já temos 44 lugares. Então temos apenas 8 lugares. Eu sugiro, peço que quem ainda não me passou o nome, que seja bem rápido, porque o pastor Lima está falando nas congregações. Hoje, por exemplo, ele me ligou e pediu mais 3 vagas, né? Já pediu mais 3 lugares. E se continuar assim, nós no começo de setembro estaremos com todas as vagas preenchidas. Depois vai ser complicado, porque mais um ônibus vai ser bastante complicado. Então, garantido, nós temos 8 vagas. Eu gostaria aí de motivá-los a fazer esse esforço, porque os nossos irmãos do Paraguai certamente vão ficar muito felizes com essa confraternização. E acho que para nós também vai ser uma experiência muito rica confraternizar com eles, nessa experiência aí que espero que seja a primeira. Espero que haja muitas mais. Sim, o valor é R$300 para ficar lá para ficar lá acantonado, para ficar lá no alojamento é R$300. Isso inclui tudo, isso inclui a nossa viagem daqui, ida, volta, alimentação, jantar na sexta, todas as refeições no sábado e o almoço no domingo. Inclui inscrição, alimentação e transporte. R$300 para quem vai ficar em alojamento, tem que levar a roupa de cama, quem vai ficar em alojamento, cama e banho. E ficam separados os homens das mulheres. R$410 para quem ficar em hotel, R$110 a mais, nós ficamos 2 diárias em hotel. É isso, obrigado. Paz do Senhor, igreja, vim falar aqui do Projeto Amor. Obrigado, pessoal. Então, é dia 29 de semana que vem, do Projeto Amor, que a gente passou o vídeo domingo passado, foi muito fera, Deus é muito bom. Eu vou fazer um testemunho muito rápido, assim. Primeira vez que eu fui meio desanimado, que chato, tipo, eu tenho que sair de noite, depois de trabalho, para ver esse pessoal, tipo, na rua e coisa. E depois disso eu dei valor muito às minhas coisas, porque a gente vai na rua, as pessoas mal conseguem dormir, e frio a full ainda. E quando eu deitei na minha cama, cara, tu deita e tu agradece muito a Deus. Só de ter um pedaço de cama assim é muito bom. Tu valoriza muitas coisas. A princípio vai ser dia 29 na Brasa, às 8h30 da noite lá. Vai ser mais ou menos como aquele vídeo que a gente fez, vai ter o bus, vai todo mundo. Quem tiver carro também vai para distribuir, tá? Acho que a princípio é isso.
Eu quero que todo mundo esteja lá. Isso é para a igreja, não é só dos jovens, tá? Isso eu gosto de frisar bastante, porque geralmente só vai os jovens. Isso não é bom, entendeu? Seria legal as pessoas mais velhas estar com a gente, que vocês têm muito mais experiência e os jovens precisam disso, tá? Isso é muito importante mesmo para nós. Parece que não, mas é, tá? O que eu ia falar? Os irmãos que não forem, vocês podem ficar em oração, porque é uma batalha espiritual muito grande atrás disso aí, tá? Parece uma coisa, só vai entregar alimento, não é. Tem gente às vezes endemoniada, e tem um monte de coisa que a gente vai confrontar. Então quem tiver em oração vai ser muito fera. Quem não tiver em oração e não for, e for dormir, o demônio vai puxar o pé de noite, tá? E olha só, não adianta vir pedir oração pro pastor depois, hein? O pastor não vai orar, já falei com ele, tá? Obrigadão. Espero vocês mesmo. Eu vou contar dedo quem não for, eu vou puxar a orelha semana que vem. O nosso 40 dias de jejum e oração para o dia de hoje. Hoje é o Dia Nacional de Oração por Missões. Pelos missionários transculturais, pelos campos missionários nacionais, pelos campos missionários das regionais. Silas, te escolhi a você. Vem cá. Todos nós vamos nos colocarmos de pé e o Silas vai pedir a Deus por esses pedidos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por nos trazeres à Tua casa e por nos reunirmos aqui em torno do Teu nome, em torno das Tuas coisas, as coisas que são de Deus. Nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração que aqui estão, assuntos missionários, assuntos de evangelismo, assuntos de pessoas que largaram tudo e foram falar do Teu amor àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Nós rogamos as Tuas bênçãos sobre as missões das regionais, sobre as missões nacionais, sobre as missões transculturais. Visite, Senhor Jesus, por misericórdia, cada um dos pastores, dos missionários que estão envolvidos nessa obra. Digne-se, Senhor, a entregar a eles copiosas bênçãos, não porque mereçam, porque não merecemos, mas porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nos dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, sobre todos aqueles que apoiam o trabalho de missões, com sua oração, com sua contribuição. Rogamos os Teus cuidados, Senhor, sobre a Tua igreja. Traz o crescimento da Tua obra nesses últimos dias, Senhor Jesus. Traz o avanço da Tua causa. Levanta pessoas dispostas, trabalhadoras, e que levem a mensagem da cruz, andando, chorando, como preciso for. Colocamos tudo nas Tuas mãos. Desde já Te agradecemos, porque és Tu que dás o crescimento da obra. Em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Então vamos convidar o nosso grupo de louvor e vamos junto com eles louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Convido a igreja a se colocar de pé. Em Salmos 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém. Amém. Aleluia. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. Um pouco mais para frente diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Tu me alegras, Senhor, com os Teus feitos. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. De alegria. As obras das Tuas mãos levam-me a cantar de alegria. O povo do Senhor, a igreja do Senhor é uma igreja alegre. De novo, o povo do Senhor é uma igreja alegre.
Eu sei que nós temos dificuldades, nós encontramos desafios e muitas vezes nós nos desanimamos, temos problemas, mas nós temos um Deus em quem podemos confiar, amém? E nós temos uma palavra muito boa que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um refúgio, é uma coisa muito boa de ouvir de Deus. E eu vou te convidar agora a não te esquecer os seus problemas, não deixar lá fora, não, mas tu trazer junto contigo e entregar para Deus essa noite. Não só os teus problemas, mas tudo que está no teu coração. Entrega para o Senhor essa noite com alegria. Espera no Deus da tua salvação. Amém? Amém. Com palmas. Nosso louvor, Pai, em forma de sacrifício, Deus. Nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Maranata, há de vir, Pai. Tu és, Senhor, a nossa luz, Pai. Nós procuramos, Pai, e Te achamos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és a minha luz, a minha
Em ti confio.
Ô Espírito Santo, caminha neste lugar, Deus. Nós estamos rendidos a Ti, Pai. Ô Jesus, o nosso coração é Teu, Pai. Ô Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és fiel para cumprir as promessas, Deus. Nós estamos aqui por Ti, Espírito Santo. Vem tratar em nosso coração, Deus. Nós clamamos a Ti, Jesus. Tu és o nosso melhor amigo, Pai. Tu és a nossa ajuda, Deus. A quem nós vamos clamar senão a Ti, Espírito Santo? Tu és a raiz de Davi, Senhor. Tu és o começo, o meio e o fim, Jesus. O Teu nome é sobre todo nome, Pai. Não há problema, não há enfermidade, não há mal, não há potestade, nada, nada chega perto de Ti, Jesus. Por isso, Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, como servos, Te entregando, Senhor, cultuando a Ti, Senhor. Não esperando receber, mas cultuando a Ti, Espírito Santo. Pois Tu és o único digno, Senhor, de toda adoração e louvor, Pai. Nós Te adoramos. Tu és merecedor. Tu és, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Tu és nosso refúgio, Deus. Tu és, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo sai de Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Eu me rendo, Jesus. Eu me rendo, Pai. Cante a Ele. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Só em Ti nós encontramos refúgio, Deus. Oh, meu irmão, nós estamos diante de um Deus tão grande. Nós estamos num Deus que nos abraça como Pai. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza.
tua vida nas mãos de Deus e tu verás o que Ele vai fazer. Oh Senhor, nós estamos aqui, Espírito Santo. Não só nossas vozes, Pai, mas a nossa alma, o nosso coração está te louvando, Deus. Oh Jesus, estamos aqui por ti, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Diga a Ele. Estou aqui, Deus. Eis-me aqui. Mais uma vez. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Elevamos a Ti, Pai, o nosso louvor, Deus, pois Tu és o nosso refúgio, Pai. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia, Deus. Oh, Deus, como Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu és bom, Jesus. Como Tu és lindo, Pai. Nós só temos palavras, Senhor, boas para Te dizer, Deus, pois Tu tem cuidado de nós, Senhor. Tu tem cuidado de nós, Senhor. Oh Jesus, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Oh meu irmão, começa a agradecer a esse Deus. Quantos cuidados Ele tem feito por ti. Nós ouvimos tantos cultos, tantos testemunhos. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Podem se sentar. O irmão Isaías vai estar lendo um texto da Bíblia e depois nós estaremos orando todos juntos.
Muito bem, irmãos. O texto escolhido encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Então, essa palavra introdutória foi dada para nós lermos, e nós vamos lê-la aqui. Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Fala de uma das maravilhas que Jesus fez. Então vamos ler a palavra. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sumo sacerdote e oferece-lhe pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém. Irmãos, esse refúgio que nós cantamos agora, e esse toque de Jesus, nesse leproso, eu estou precisando que ele toque no meu irmão, lá na UTI do hospital, que está muito mal. Tu que precisa desse toque maravilhoso de Jesus, nós vamos nos colocar de pé agora, e vamos orar, e vamos clamar, vamos nos refugiar nesse Jesus maravilhoso, poderoso, curador, santo. Aleluia! Vamos exercitar a nossa fé agora, e o Senhor vai fazer milagre no nosso meio. Pode orar mais a isso. Oremos então, meus queridos. Pai de misericórdia, ouviste o teu servo neste momento, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que tu és o mesmo, Senhor. Lemos o texto, Senhor, de uma das maravilhas que tu operou, mas nós cremos, Senhor, que tu ainda hoje operas no nosso meio, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, a tua misericórdia, ó Pai, que tu estendas a tua mão maravilhosa, a tua mão bondosa, Senhor. Encontre o teu servo ali, o irmão do irmão João, Pai. Ó Deus, as nossas palavras são fracas, às vezes parece que não vamos alcançar, mas tu és misericordioso, tu és bondoso, Senhor. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a esperar em ti, ajuda-nos a confiar, Senhor, que tu podes todas as coisas. Entregamos neste momento o teu servo nas tuas mãos, e já confiados te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sente, irmãos. Então vamos convidar agora o pastor Lima para nos trazer o recado dessa noite. Pastor Lima, Jesus abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos e amigos, a paz do Senhor. Minha esposa e eu estávamos em Sapucaia, nossa querida igreja, bem perto de nós aqui, pastor Ivo Nunes e sua equipe, porque nós temos uma tarde de estudos bíblicos para obreiros e cooperadores. E é um ministério muito gostoso a gente falar para os colegas, obreiros, cooperadores, numa obra que é um desafio enorme, constante, e onde a gente precisa, especialmente como pregadores, como ministros da palavra e cooperadores na obra de Deus, estar sempre lendo a palavra, ouvindo a palavra e sendo ministrados pela palavra e pelo Espírito Santo. E eu tenho um abraço deles para vocês. O pastor Marcos está em Xanxerê e combinamos que, embora o meu programa era ficar à noite em Sapucaia, eu mexi um pouquinho na programação
porque o pastor Marcos e eu, especialmente, temos conversado e pensado assim: se a igreja tem 2 pastores, por que os 2 estarem ausentes, a não ser numa necessidade, numa urgência, numa necessidade disso? E até porque um de nós sempre quer e gosta de estar com o rebanho. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade. E cada culto é uma oportunidade renovada para a gente se achegar mais perto de Deus, também alimentarmos, por assim dizer, essa comunhão tão gostosa e sermos instrumentos de Deus para levar essa palavra maravilhosa de salvação. Eu lhes garanto que o meu coração está cheio de coisas boas. Aliás, eu digo isso sempre mais no final da pregação. Hoje eu me antecipo e mudo a metodologia e já digo de início: meu coração está cheio de coisas boas. Tenho me debruçado bastante sobre o texto e sobre o tema durante toda essa semana para esta noite. Que o Espírito Santo trabalhe na minha mente, na tua mente, aqueça o meu coração, o teu coração, para nós podermos juntos receber o que Deus tem preparado para nós. E nós vamos então já com essa inspiração do texto lido, nós vamos ler o capítulo 6, que é um capítulo muito interessante. Ele é até emocionante, do profeta Isaías. E se não for demais, por um hábito muito bonito que nós temos nas igrejas nossas, vamos ficar em pé mais um minutinho, se for possível. Se alguém tiver alguma impossibilidade, se alguém tiver algum problema, pode ficar sentado. No capítulo 6 do profeta Isaías, nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Isaías, capítulo 6. Estamos prontos? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia de quê? Da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Até aí a palavra do Senhor. Podemos nos assentar. Meus irmãos e amigos, vamos começar a nossa meditação fazendo a seguinte colocação. Nós temos aqui diante de nós, e já com a própria leitura de introdução feita, uma realidade inegável. Seres animados, vamos dizer diferente, os seres viventes, e especialmente seres humanos, se tocam uns aos outros. Aí eu já ouço você me dizer: sim, pastor, mas também seres inanimados se tocam. Por exemplo, 2 pedras quando se chocam. É verdade, e eu concordo com isso. Mas por outro lado, todos nós sabemos, e sabemos muito bem isso, que o toque entre 2 pedras, o choque entre 2 pedras, jamais é igual ao toque
de duas pessoas. Aliás, só sobre essa questão, o toque, a gente pode passar longos minutos meditando nos efeitos disso. As pessoas se tocam. E quando pessoas se tocam, a coisa é diferente. Porque há emoções, há sentimentos, há pensamentos e muito mais envolvidos nesse processo. Não é verdade? E não é preciso ser professor, não é preciso ser cientista para saber disso. Um simples aperto de mão, que toque significativo, interessante, e nas mais das vezes até muito emocionante, especialmente se por um longo tempo duas pessoas não se encontraram. Um aperto de mão é diferente do que simplesmente um abano, né? Oi? Um aperto de mão. Os gaúchos, por sinal, têm um toque todo especial, é aperto de mão e aquela batida nas costas, né? Que só o gaúcho sabe fazer. É a saudação gaúcha, um abraço. O toque da mão de um pai, de uma mamãe, na cabeça de uma criança chorosa que acabou de cair, está muito chorosa e talvez até ferida, faz diferença. Aliás, faz diferença em relação a somente falar. Para não falar, e já estamos falando, daquele toque de olhar de um pai severo, tempos passados, século passado, talvez nem tanto, em que só uma olhada já dizia tudo. Alguém desse tempo? O pai, tem gente levantando a mão. Eu pensei que só eu. E o meu pai não era assim dos mais severos. Uma olhada, só uma olhada, irmão. Que toque, né? Nem havia um toque físico, mas era um toque pelos olhos. Para não falar, eu já estou falando daquilo que se chama o amor à primeira vista. Não faz muito tempo, um casal me disse aqui, não preciso citar o nome deles publicamente, não adianta, eu vi aquela moça naquele dia e eu disse, é a minha. E não estou falando de mim. Era um outro casal. Um toque que nem chega a ser toque físico, né? Mas poderoso, que traz uma mensagem, que mexe com mente e coração. Interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos sabendo que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, por causa da lei cerimonial, o toque físico tinha as suas ressalvas, né? Porque conforme a lei cerimonial de Moisés, por exemplo, uma pessoa considerada limpa não podia tocar num caixão, onde havia um defunto. Não podia tocar num leproso. Jesus quebrou os paradigmas, e acabamos de ler e ouvir. Ele tocou no leproso, e também para curar. Meus irmãos e amigos, pois o Deus da Bíblia é um Deus que toca as pessoas. Você pode dizer amém para isso? O Deus que a Bíblia proclama, o Deus em quem nós cremos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que toca. Aliás, um Deus que está sempre interessado em fazer isso. Um Deus que não fica distante, mas que chega bem perto de nós, e na pessoa de Jesus, seu Filho, chegou muitíssimo perto de nós, não ficou somente à nossa frente, mas graças a Deus até é possível que Ele entre, e de fato entra no nosso coração, nos toca bem de perto para fazer toda uma obra que só Ele sabe fazer. Por isso eu queria meditar um pouquinho com vocês nessa noite sobre esse tema: efeitos poderosos de um toque divino. Sempre que Deus toca alguém, sempre que Deus nos toca, há efeitos poderosos. E permita ao Senhor, por isso estamos aqui, que nesta noite de alguma forma o Senhor nos toque. Quem sabe pela primeira vez, se você não teve essa experiência, e quem sabe pela milésima vez, que o Senhor pudesse nos tocar de novo. E então será e seria e é um culto diferente. Quais são, digamos assim, algumas maneiras de Deus fazer isso? Ou dizendo e perguntando diferente: quais seriam alguns desses toques divinos na vida de uma pessoa?
E eu começo exatamente por essa experiência do profeta, o profeta Isaías. Uma das primeiras coisas que Deus pretende fazer conosco, ao nos tocar, é o que aconteceu com Isaías. O toque divino traz purificação e perdão. Amém. Que experiência tremenda, irmão. Você já parou, e quem sabe já leu, como eu, dezenas ou quem sabe centenas de vezes esse texto, você já parou para meditar profundamente no que aconteceu com Isaías? Até porque não era só uma experiência puramente subjetiva, pessoal, e era individual, mas na verdade a mensagem era para ele e para todo o povo. E nós temos aqui dois detalhes a observar na experiência deste profeta. Primeiro, é que de fato era uma experiência pessoal em cima de uma necessidade pessoal. E ele confessa isso. Ele compreende e confessa, dizendo: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros. O profeta reconheceu a sua humanidade, e mais do que isso, a sua pecaminosidade, que passa inclusive pelos lábios, pela fala, pela conversa, pelas declarações orais que nós fazemos. Milhões de pessoas andam confessando um outro Deus, andam dizendo palavrões, e têm literalmente lábios impuros. E todo homem sem Deus, sem Jesus na sua vida, tem lábios impuros. E por isso fala coisas impuras. E por isso fala coisas corruptas. Mas quando Deus toca um homem, uma mulher, um jovem e até mesmo uma criança, ao Deus da Bíblia não está limitado a nenhuma faixa etária. Quando Deus nos toca, Ele nos traz purificação. Hoje existe inclusive, não é hoje, já faz um bom tempo, o dicionário do palavrão, que eu não tenho na minha biblioteca. Tenho vários dicionários em vários idiomas. Não tenho, não pretendo comprar, não preciso. Se tornou uma coisa tão normal, se tornou algo assim tão comum, que já é preciso ter um dicionário. Nós não precisamos desse dicionário e não devemos tê-lo em casa, porque basta andar na rua para ter um dicionário aberto, não é verdade? Porque as pessoas falam muito deste jeito. Mas a palavra de Deus recomenda que nós devemos abrir nossa boca para falar coisas que edificam, coisas boas, que glorificam a Deus e que de fato são coisas boas. Posso ouvir um amém? Amém. Essa coisa é tão séria, esse assunto é tão sério, ele é tão real, que uma vez o salmista orou e pediu assim: Senhor, põe uma tramela, uma tranca na minha boca, nos meus lábios, porque o salmista também reconheceu que aqui todos nós facilmente pecamos, praticamente não escapa ninguém. E sobretudo, quem sabe o maior palavrão em todos os séculos e milênios é quando o homem não confessa a Deus e não reconhece a Deus como Senhor sobre tudo e sobre todos. Ou seja, e nem peço desculpas, até advirto em nome deste Evangelho e respeitosamente quero proclamar e dizer: meu amigo, onde quer que estejas, se você não crê em Deus e diz que Deus não existe, por favor, enquanto é tempo, volte atrás, repense essa declaração, porque isso seria um dos mais tremendos palavrões em todas as épocas, porque Deus existe. Amém. E Ele quer inclusive tocar em você, Ele quer mexer com você. Amém? Amém. Um outro detalhe na experiência profunda deste homem, profeta Isaías, é que quando Deus toca nele, observem, também ele é capacitado para aí começar a fazer a obra e a missão para a qual Deus estava chamando. Amém. Isso me chama muito a atenção. Meus amigos, meus irmãos, a obra de Deus é algo tão sagrado, ao mesmo tempo é algo tão secular, no sentido de que ela deve ser feita aqui e agora, nas línguas que se fala aqui neste mundo,
nas mediações onde eu moro, ela é divina, ela é sagrada, e ao mesmo tempo ela é tão, entre aspas, mundana, mas nesse aspecto, né, puro da palavra, no sentido de que é uma obra que não vai ser realizada nos céus, ela não vai ser realizada lá nos lugares celestiais, não será preciso, ela tem que ser feita e deve ser feita aqui e agora. E esse aspecto mundano, se assim podemos falar, essa mundanidade da obra de Deus, é que às vezes nos causa inclusive alguns problemas, porque sobretudo e essencialmente não é obra mundana, é obra divina feita neste mundo, neste contexto, nesse planeta. E para realizar esta obra de Deus a contento, para que Deus se agrade desta obra e de fato ela produza os resultados para os quais ela nos é dada, esta tarefa, essa missão, nós precisamos ter um toque de Deus. Deus precisa nos tocar. Isso não quer dizer, não significa que toda pessoa já vai ser um pregador renomado, que já vai ser um missionário titular, pastor titular de uma igreja, não é isso. Mas em qualquer nível de obra de Deus aqui neste planeta, o homem e a mulher que se diz crente e ama a Deus, precisa receber um toque divino. Posso ouvir um amém? Porque sem esse toque, nós podemos fazer as coisas quase mecanicamente, ou quem sabe até porque nos consideramos religiosos e por obrigação religiosa temos que fazer alguma coisa. Não é nada disso, é muito mais do que isso. E o profeta é tocado por Deus, até nasce, ferramenta humana, aqui um simbolismo, é emblemático, Atenas, que o serafim tem nas mãos, e nela uma brasa tirada do altar, chega até os lábios do profeta, e toca o profeta, e aí, meus amigos, e aí começa uma consciência clara, está mais do que clarificado para ele, Deus me chamou. Amém. E aí ele pode responder como responde, e até uma coisa emocionante, né? Senhor, envia-me a mim. Amém. Eis-me aqui. Será que não falta para muitos cristãos esse toque especial? E eu repito por uma questão pedagógica. Não que isso significa que imediatamente você vai ser um missionário enviado para a Índia. Não significa que você já vai ser o pastor titular de uma igreja. Mas será que você já foi realmente tocado com essa brasa do altar da parte de Deus, para que você se sinta, inclusive, isso é muito importante, autorizado. E mais do que isso, capacitado, com capacidade celestial, com capacitação espiritual para fazer e realizar uma obra que não é do homem, é a obra de Deus. Meus amigos, nós temos nas igrejas muitos cooperadores, e graças a Deus por isso, louvamos a Deus por isso, que todos nós cooperadores dessa obra, tenhamos claro isso para nós, que é preciso receber um toque divino especial, para que Deus nos purifique, nos perdoe, mas também nos capacite, amém? E em todos os níveis possíveis de trabalho na obra de Deus, cada um que está realizando, lá na portaria da igreja, por assim dizer, no professorado da escola dominical, na direção de um grupo, na direção de um coral, e seja lá na área que for dentro do reino de Deus, que essa pessoa, homem ou mulher, sempre possa ter bem presente isso, porque Deus tocou em mim, e me comissionou, e me chamou para isso, aqui estou, envia-me, Senhor, amém? Envia-me, Senhor. Quem sabe nesta noite Deus vai falar de novo conosco, nos mexer de novo conosco e nos enviar de novo. Mas olha como é importante receber esse toque divino, para nós também podermos dizer de boa vontade, envia-me, Senhor, porque às vezes resistimos, são muitos os fatores externos e às vezes internos, que nos impedem de dizer sim. Mas quando Deus nos toca desta maneira, profundamente, também Deus mexe com o nosso interior, mexe com a nossa vontade, mexe com os nossos desejos, e aí sim, nós somos capazes, entre aspas, de dizer, envia-me, Senhor, estou pronto. Talvez nem essa é a melhor palavra, nem estou pronto, mas estou disposto, porque Deus sabe fazer tudo mais que nós não sabemos fazer, amém? Um segundo poderoso efeito do toque divino, e aqui eu acho algo muito lindo, muito precioso, conforto e ânimo. Isso descobrimos num outro texto da Bíblia com relação a outra pessoa,
Quando o apóstolo João, está relatado no último livro da Bíblia, Apocalipse, quando o apóstolo João teve aquela visão, de novo uma visão de Deus, meus amigos, quando Deus chega muito perto de nós, ou quando nós chegamos muito perto de Deus, acontecem coisas tremendas. Isso aqui e ali, em um ou outro culto, em alguma reunião, algumas pessoas tiveram essa percepção. Quando num culto, para não falar no culto, digamos assim, caseiro, na sua devoção com Deus, no seu quarto, no seu escritório, mas pensando num culto público, como este e tantos outros, quando em alguma reunião da igreja, de uma forma muito especial, na soberania dele, ele mexe conosco e realmente nos toca, nós sentimos o que o profeta sentiu e também o que João sentiu. Aliás, ele não só sentiu, ele caiu por terra. Quando ele teve aquela extraordinária visão relatada no início do livro de Apocalipse, é uma das mais tremendas visões no Apocalipse. E na Bíblia, o texto diz que João caiu por terra. Sabe, meus amigos, a gente não resiste à presença de Deus. Não resiste. Quando a presença de Deus é muito forte, quando a presença de Deus é muito real, é muito perceptível, quase palpável, de alguma forma, a gente não resiste. O nosso corpo não resiste. A gente não resiste. Deus é demais. Aliás, eu ouso dizer, eu me animo a dizer, que é por isso mesmo que não em cada culto e não em todos os cultos há uma percepção muito forte da glória de Deus, porque nós não aguentaríamos, minha gente. Nós não suportaríamos uma presença tão forte de Deus, desta forma assim, tão real e quase palpável. Nós caímos, nós desmaiamos por causa da nossa humanidade, por causa da nossa fragilidade humana. Nem o corpo humano suporta isso. Nós não fomos ainda, não fomos criados para isso aqui neste planeta, só para a eternidade. Mas quando acontece isso, e o apóstolo cai, está registrado isso no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, então nós lemos assim: quando João viu, teve essa visão clara de Jesus, caí aos seus pés, como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Aleluia. Eu já li esse texto desde menino. Nos últimos anos me dediquei bastante ao estudo do Apocalipse, e sempre de novo essa palavra fala comigo e fala para mim. Que coisa tremenda quando num momento como esse, sentindo a fragilidade humana, a nossa incondição, falta de condição de suportar a presença de Deus, ele vem e diz: não tenhas medo, afinal sou eu. E isso a gente pode agora desdobrar para N situações da vida. Uma das coisas mais lindas que nos traz o toque divino é que ele nos conforta, é que ele nos traz ânimo, traz conforto. E, portanto, é um toque literalmente restaurador. Amém. Meus amigos, meus irmãos, o que centenas e centenas e milhares de cristãos, de pessoas, estou pensando nos cristãos, e eu mesmo me incluo nisso, é claro, o que estamos precisando em grande medida, quem sabe mais do que nunca, é que Deus nos toque de novo. Amém. Para nós nos sentirmos de novo animados, para nós sairmos das nossas depressões. E independentemente do aspecto puramente fisiológico, para o qual a medicina tem alguma coisa a dizer, nem tanto, ainda não se sabe bem como tratar as depressões. Médicos especialistas têm uma grande dor de cabeça, porque não se achou ainda um remédio todo suficiente para curar isso. Independentemente desse aspecto puramente fisiológico, biológico, eu lhes digo, baseado na palavra de Deus, Ele pode nos curar. Amém? Amém? Ele pode nos trazer um novo ânimo. Ele pode mexer conosco e nos confortar a tal ponto
de nós nos sentirmos de novo animados. Aliás, hoje eu ministrava para os obreiros lá em Sapucaí exatamente nesse aspecto, que Paulo divide crentes, na carta de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, divide crentes em 3 grupos: os insubmissos, os desordeiros, portanto, os insubmissos, os desanimados e os fracos. E para cada um destes grupos, ele tem uma palavra especial. E como é que se trata um insubmisso? Ele diz, advertindo pela palavra. Como é que se trata um desanimado? Trazendo a palavra de ânimo, encorajando. E como é que se trata o fraco? Ele tem outra receita: ajude. Louvado seja Deus, que quando Deus nos toca, Ele traz tudo isso e muito mais. E eu repito, por ser uma questão tremendamente importante para a minha vida e para a tua vida: todos nós precisamos renovadamente que Deus nos toque, que Ele mexa conosco, para nos trazer, como já disse, sim, purificação e perdão, mas também nos trazer conforto e ânimo, porque tem muita gente desanimada, muita gente sofrendo de neurastenia espiritual. Eu era menino, já ouvi essa palavra neurastênico, né? Não se fala mais isso. Neurastênico, com os nervos fracos. Minha mãe, que não tinha nenhuma cultura nos filhos, ela também usava, ela conhecia as palavras. Ele está neurastênico, nervoso, intranquilo, está neurastênico. Você lembra dessa palavra? Neurastênico. E é uma palavra científica da medicina. E há muitos crentes neurastênicos no sentido espiritual. Estão fragilizados, estão com muita fraqueza espiritual. Os seus nervos espirituais, por assim dizer, estão muito enfraquecidos. Mas quando Deus chega com o seu toque, nos traz conforto, nos traz ânimo, nos traz uma nova vida. Porque o nosso Deus, fique claro para nós nessa noite mais do que nunca, o nosso Deus é um Deus essencialmente restaurador. Eu não me canso de dizer por este Brasil lá fora, por onde eu ando, que o Deus da Bíblia, embora sim possa nos derrubar, e às vezes nos derruba, nunca faz isso para nos deixar derrotados no chão. Quando nos derruba, Ele também quer nos levantar como novas criaturas. E não há exemplo mais clássico do que esse, o caso de Saulo de Tarso. Ele levou um toque divino, Deus mexeu com ele, inclusive ele é derrubado, sim, ele cai, não do cavalo, acho que não ia a cavalo, acho que ele ia a pé. Ele cai, ele é derrubado, mas também se levanta, ou seja, é levantado como um novo homem, até a partir daí é chamado Paulo e não mais Saulo, e antes um perseguidor, agora perseguido por causa do Evangelho, a qual agora ele estava se dedicando. Ele dedicou toda a sua vida. Agora um pregador do Evangelho, transformado, renovado, levantado. Que toque glorioso, até com luz e voz. Porque ele ouviu a voz do Senhor que falava com ele, e houve um grande resplendor, e ele caiu por terra, até ficou cego. Cego do ponto de vista exterior, talvez nunca viu tão claramente as coisas como naquele momento. Cego por fora, muito lúcido por dentro, com um holofote muito grande apontando lá para dentro do seu coração, na sua mente, e agora ele se levanta como um novo homem. Glória a Deus. Um toque divino pode fazer isso. Vai tão fundo, tem um efeito tão poderoso, que transforma a mente e o coração. E aí exatamente estou no terceiro tópico para essa mensagem. Esse é um dos, aqui nessa consideração, um terceiro e último efeitos do toque divino. De fato, Deus pode mexer no coração do homem. Esse é um toque diferente, que não passa necessariamente pelo aspecto físico, e mesmo assim é real. Que toque poderoso, mesmo sem nenhum contato literalmente físico. Aliás, nós temos duas passagens, entre outras na Bíblia, que nos fala disso. Uma passagem, um texto de Samuel, capítulo 1, capítulo 10, versículo 26. Ouçamos o que está escrito lá. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Guerreiros cujo coração Deus tinha tocado.
O Deus da Bíblia mexe com o coração. O Deus da Bíblia mexe no fundo do coração. Mexe num âmbito onde o homem não consegue penetrar. E nenhum aparelho cirúrgico e nenhuma invencionice científica, pelo menos até hoje, pode fazer isso. Porque essa é uma exclusividade do toque de Deus pelo seu Espírito Santo. Meus amigos, a obra de Deus precisa de guerreiros. Mas eu digo assim, não tanto guerreiros, sim, muito mais obreiros. E obreiros cujos corações tenham sido literalmente tocados por Ele, pelo Senhor. Aqui eu estou reforçando o pensamento anterior. Precisamos todos de um toque divino muito especial no nosso coração. As coisas de Deus, elas são feitas e devem ser feitas com coração. Nós precisamos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. E é interessante, é Jesus mesmo quem diz, porque o ditado era muito popular e ainda hoje válido e conhecido. Onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E o contrário também é verdade. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Agora, coração na Bíblia, desde o Antigo Testamento, é mais do que coisa sentimental. Os hebreus especialmente falavam de coração quando pensavam na questão mental. Ou seja, todo o meu interior, toda a minha vida interior, a minha vida interna, que passa por mente e sentimentos. Quando isso é mexido e tocado por Deus, então, na verdade, eu estou sendo mexido por inteiro. E aí, o meu cristianismo é totalmente diferente. Ou seja, é o verdadeiro cristianismo, que é uma coisa do coração. É por isso que no Antigo Testamento já o desafio que Deus colocou para Israel foi esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E não pode ser coração dividido, é de todo o coração. Quando Deus nos toca, Ele pretende que todo o meu coração seja tocado. E eu não posso ficar dividindo um pouquinho para Ele e um pouquinho para o outro. A casa não pode ser dividida. O plano de Deus é que o meu coração pertença todo a Ele. E nesse sentido Ele mexe comigo e pode mexer comigo, para que de fato possa dizer: o meu coração é teu. Assim também como num bom e feliz casamento, o homem entrega o coração para a mulher e a mulher entrega o coração para ele. Amém? Amém. Que amém, hein? Se eu não conhecesse vocês. O outro texto é de Atos. Vale a pena abrir a Bíblia. Eu não estou pedindo para abrir a Bíblia para todos os textos, mas abra a Bíblia comigo, texto conhecidíssimo, mas calha muito bem aqui nessa reflexão. É Atos, capítulo 2, e versículo 37. Vamos ficar em pé para mudar a posição do corpo, vamos ler esse versículo juntos? Preste bem atenção no que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos, livro que nos fala das ações do Espírito Santo no primeiro tempo da igreja. Já leram? Já deram uma olhadinha? Querem ler? Pode ler. Alguém pode ler em voz alta? 2:37 deve ser. Quando ouviram isso, notem a tradução da Nova Versão Internacional, porque a antiga, a Almeida, diz diferente, e usa uma palavra até um tanto quanto difícil. A antiga tradução diz assim: compungiu-se-lhe o coração. Podem sentar, eu explico em um minuto isso. A Nova Versão Internacional, e é uma comissão de entendidos da língua grega e da língua hebraica, traduz assim: ficaram aflitos no seu coração. A ideia que se tem, lendo no original, esse texto da língua original, é esta: como se alguém foi ferido com um instrumento pontiagudo e feriu lá dentro. Vamos dizer com palavra bem gaúcha e bem fácil: levou uma facada. Escute bem isso. A ideia é essa: como de alguém que tenha levado uma facada.
e ficou angustiado. Meus amigos, meus irmãos, o Espírito Santo nos golpeia assim. E oxalá Ele faça isso nessa noite. Amém. O Espírito Santo não está de brincadeira. O Espírito Santo de Deus não está de brincadeira. A palavra de Deus não está de brincadeira. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz cara a cara, na cara deles: vocês crucificaram o ungido de Deus, o Jesus de Nazaré. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, como estava prometido. E agora, gente? E ele vai desenvolvendo seu sermão. E não poupou. E não era a palavra dele. O texto diz, o contexto deixa bem claro: Pedro estava cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo pode falar as palavras que Deus lhes dá. Amém? Se for uma palavra dosada e cheia do Espírito Santo, ela vai produzir efeitos poderosos. E não foi diferente naquele dia. Pedro diz cara a cara, sem tosquenejar, sem passar um melzinho na boca de ninguém: vocês fizeram isso, vocês mataram o ungido de Deus, mas Deus o ressuscitou, e não há outro nome debaixo da terra, debaixo do céu e em cima da terra, pelo qual os homens possam ser salvos. É só Jesus. Ouvindo essas coisas, o texto diz, agora na antiga tradução, foi como um punção, chama-se punção, né, irmão João? A ferramenta que nós conhecemos da escola técnica, furou lá dentro, golpeou, e as pessoas não tiveram outra pergunta e não tiveram outra saída. Irmãos, o texto diz: o que vamos fazer? Glória a Deus quando essa pergunta chega à mente e ao coração do homem. Milhares e milhões de pessoas não chegam a isso, nunca chegaram a se perguntar. Mas quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, eu repito, ele não está de brincadeira. A palavra de Deus não está com piadas. A palavra de Deus não é piada, não é brincadeira. Quando esta palavra é ministrada no poder do Espírito Santo, ela golpeia, ela cala fundo, mas para a salvação e não para a condenação, se a pessoa aceitar. E então, nós temos aqui um poderoso efeito desse toque divino. As pessoas perguntam e a resposta também foi imediata, claríssima: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis perdão dos vossos pecados. 3.000 almas foram batizadas num dia só, porque o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, porque o toque divino tinha funcionado, como sempre funcionou até hoje. Às vezes sem serem 3.000, uma só pessoa. Mas como uma só pessoa tem muito valor diante de Deus, e vale mais que o mundo inteiro, então sempre vale a pena esse toque poderoso de Jesus. Amém? O que está faltando para muita gente. Que toque poderoso da palavra! E não foi a eloquência do pregador. Pedro era um pescador, não quer dizer com isso que ele não sabia falar. Mas os próprios adversários estavam saindo dizendo: mas como é que é? Eles não têm muita cultura. Chamaram até de indoutos. Indouto não quer dizer analfabeto, mas não cursaram a faculdade teológica dos judeus. Eles não estudaram com Gamaliel. Eles não frequentaram a escola teológica nossa dos judeus, mas tinham frequentado a escola de Jesus. Alguém por acaso tinha frequentado um seminário até hoje melhor do que aquele? 3 anos e meio aos pés do mestre dos mestres. Ah, se eu tivesse tido essa oportunidade. Eu tive um grande mestre nos meus estudos teológicos, era um missionário sueco. Os discípulos tiveram o melhor professor de todos os tempos, porque sentaram aos pés de Jesus de Nazaré, e eles reconheceram: mas eles estiveram com Jesus. Não era a sabedoria humana, nem mesmo, creio eu, a eloquência, e até poderia ser parte disso, sim, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo também pode falar com eloquência, sem dúvida. Mas muito mais do que eloquência, muito mais do que o resultado de uma boa escola de oratória, o que aconteceu naquele dia no Pentecostes, e esse foi o toque divino, é que o poderoso Espírito Santo estava indo junto. Amém. E estava tocando as pessoas,
e mexendo com as pessoas, e mexendo de tal forma que o resultado foi esse. Tempos de avivamento, assim a história nos mostra, tem trazido isso de novo à tona. Que as pessoas saem dizendo, e com toda a convicção, hoje Deus falou comigo. Sim, porque eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer que uma pessoa, seja quem for, que de fato tenha feito a experiência de um toque divino, jamais poderá dizer, Deus não falou comigo. Ela pode depois, inclusive, não aceitar, ela pode, inclusive, se desviar, ela pode fazer 1000 outras coisas, mas ela nunca poderá dizer, Deus não me tocou. Porque o toque divino é sempre algo tão real, é algo tão poderoso, é algo tão inegável, que quem teve um toque de Deus, aquele cuja vida foi tocada e mexida por Deus, ele ou ela jamais poderá dizer, Deus não mexeu comigo. Portanto, concluindo essa meditação nesta noite, eu queria, sobretudo, agradecer a Deus, porque isso não é fantasia, isso não é utopia, isso não é novela, isso não é piada, isso é o que a Escritura Sagrada repetidamente está dizendo, que o Deus da Bíblia é um Deus que nos toca, é um Deus que mexe conosco, é um Deus que fala comigo, é um Deus que fala contigo. Ele o faz de diferentes formas, não faz do mesmo jeito e na mesma intensidade com todas as pessoas, até porque Ele nos conhece. Alguns precisam levar um toque muito forte, precisam ser derrubados, é quase como que uma paulada, é quase como que uma flechada, é como um punção forte, e vai fundo. Outros, por causa do seu DNA, mais suaves na própria natureza de ser. Outros mais brandos, Deus não precisa falar desse jeito, fala com mais brandura. A intensidade varia, o método varia, mas a realidade é sempre a mesma. Quando Deus nos fala e nos toca, todos que assim tiveram essa experiência saberão e deverão e poderão dizer, Deus mexeu com a minha vida, Deus me tocou, e disso resultam coisas maravilhosas. O que eu posso fazer aqui, e quero fazê-lo, é primeiramente agradecer a Deus, que isso é possível, não é uma fantasia de algum pregador, é uma realidade tremenda, gloriosa e real. E a segunda coisa, para encerrar, o que eu quero dizer, é que eu, você e todos nós precisamos que Deus sempre esteja nos tocando de novo. Quando Deus faz isso, todo o restante é consequência. Vocês me ouviram bem? Todo o restante é consequência. O que é preciso é que de fato Ele nos toque. Amém. E depois disso, o que decorre disso, meus amigos, meus irmãos, muitas vezes nós nem sabemos avaliar. Porque só Deus sabe, já de antemão, o que vai acontecer tudo. Depois de um toque real, verdadeiro, até profundo, que no primeiro momento pode nos machucar, mas na verdade é um toque restaurador, animador, confortador, é um curativo, é uma nova vida, é tudo de bom, e é isso que eu, você e todos nós precisamos. Amém? Amém. Vamos ficar em pé um minutinho. E diante dessa palavra de Deus, me resta perguntar, sim. É preciso perguntar, sim. Você reconhece que está precisando de um, quem sabe, novo toque de Deus? Será que nós temos pessoas nessa noite que têm coragem de dizer assim para Deus, Senhor, me toca de novo, eu preciso disso. Ou quem sabe pela primeira vez. Vocês se lembram desse hino tão bonito que eu quero que nós cantemos somente o coro? Tocou-me, sim, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando Ele estendeu sua mão para mim, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Senhor, tocou-me,
isso. Nós podemos repelir, apesar de ter sido tão poderoso, que mesmo assim, querendo, não pode fazer, mas não é o processo normal, não é uma metodologia de Deus forçar a barra. Ele gosta de que a gente diga assim: me toca, Senhor, pode vir, toca na minha vida, toca na minha família, toca naquele meu amigo que está tão duro, tão difícil. É o Deus da Bíblia que nos dá essa oportunidade. Às vezes a gente não quer que o médico ponha o dedo ali, né? E homens, especialmente aqui no Brasil, tem muito medo de um certo toque. Nos últimos anos, ao menos o médico não toca mais, é só pelo aparelho. Poucos meses atrás o meu médico me tocou, nunca tinha feito isso, me tocou, me examinou, me mexeu no meu abdômen. E às vezes a gente nem quer que ele faça isso, porque pode doer. Mas ele não nos toca para nos matar, ele toca para ver como é que está a coisa, né? Por isso que é importante que a gente permita, que a gente diga: Senhor, me toca, Senhor. Pode me tocar, Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor. Isso aqui não tem nada a ver com emocionalismo, tem a ver com uma realidade muito séria, que Deus quer nos tocar. Mas eu também tenho que deixar que Ele faça isso. Então que Deus nos abençoe. Se alguém mais quiser vir aqui, tem toda a liberdade. É assim que funciona uma igreja evangélica, é com liberdade. Se você tem inclusive alguém na sua família que está muito duro ainda, não deixa Deus tocar nele, você pode chegar aqui e trazer esse nome na presença de Deus e pedir: oh meu Deus, vai lá e toca nessa pessoa tão querida, está tão duro ainda, tão endurecido. Deus pode fazer algo extraordinário já nesta noite, a partir dessa nova semana, em nome de Jesus. Eu pergunto a todos os membros desta igreja, todos que estamos aqui, olhem para mim. Todos nós estamos conscientes de que Deus precisa nos tocar? Amém. E nós queremos isso? Amém. Pois eu quero. O pastor Marcos não está aqui, está lá em Xanxerê. Ele quer isso. Amém. Eu quero isso. Eu gostaria que Deus tocasse essa igreja de uma maneira nova. Começando por mim e por ti, que somos membros aqui da igreja, que aqui congregamos. Quando Deus nos tocar como Ele sabe fazer, meus irmãos, não preciso dizer o que vai acontecer. A vizinhança, a cidade inteira vai se perguntar: o que está vendo naquela igreja? O que houve naquela igreja, gente? E nós vamos dizer como testemunho, com alegria, humildemente: Deus nos tocou. Oh, meus amigos, isso não é fantasia de pregador, isso é a nossa tremenda realidade e necessidade. Pois bem, agora já pregamos, já explicamos a palavra, vamos orar juntos. Se você quiser, levante a sua mão lá onde você está, ninguém é obrigado a fazer isso. E peça com o coração aberto, com sinceridade: Senhor, toca na minha vida, toca em mim, mexe comigo, toca no meu trabalho, na minha profissão, nos meus estudos, toca nos meus professores, toca no meu patrão. Senhor, faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, e nós veremos coisas fantásticas, em nome de Jesus. Senhor, nós temos que confessar que estamos emocionados com a Tua palavra, porque quando Tu, Senhor, nos toca pela Tua palavra, quando o Teu Espírito Santo nos toca, sempre, muito principalmente por Tua palavra, nós não podemos negar isso. E nós te louvamos porque esse é o Deus a quem nós pregamos e em quem nós cremos. Eu creio, Senhor, meu Deus, que nesta noite estás mexendo com muitas vidas, estás tocando em muitas vidas. Tu sabes como fazê-lo, eu não sei, mas Tu sabes. Para inclusive mudar situações, para fazer coisas extraordinárias, Senhor.
Nós acabamos de ouvir, porque é verdade, um toque pode significar muita coisa, pode mexer com as pessoas, e quanto mais se for o teu toque divino. Vem sobre a tua igreja aqui em Porto Alegre, sobre todo o teu povo que se chama pelo teu nome nesta grande metrópole, Senhor, para que haja um tempo de avivamento, de salvação de vidas, de consagração de vidas, um tempo de muitas pessoas dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, agora que tu me tocaste, eu estou disposto, eu quero fazer a tua obra. Senhor, faz isso, como sempre fizeste através dos anos, e hoje e até a volta do Senhor não será diferente. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos cantar ainda o hino, tem mais 2 estrofes de número 310 no cantor. Você pode se assentar, podem cantar sentados, embora aqui para cantar é sempre melhor em pé, mas podem ficar assentados. E é um hino muito bonito. Quem é que não conhece o hino 310? O que diz o hino 310? O que diz 310? 310? Ah, então eu estou equivocado. Não, no serviço do meu rei. 410. Errei por 100, né? Tudo bem. Não é tanto, é um errinho. É exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Ok. É que também já vim de estudos bíblicos, a mente está um pouquinho cansada, né? 410, conhecemos desde criança. Só por 100, né? Foi lá a grande coisa. Vamos lá? No serviço do meu rei eu sou feliz, proclamando do meu Deus a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo mais felicidade, quem serve a meu rei. Vocês acharam ligeiro demais? Porque eu gosto que esse hino seja cantado com ânimo. Segunda estrofe. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza, na alegria, sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo faz felicidade, quem serve ao meu rei. Vocês estão cantando tão bonito que vale a pena cantar a última estrofe. Mais uma estrofe. Pode ser? A última. No serviço do meu rei eu sou feliz, fervoroso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo faz felicidade, quem serve ao meu rei. E estamos encerrando tudo. Que pena. Mas antes disso, no Marconi tem um reclame. Olha a palavra reclame, né? Acabei de editar, não é um livro, é um estudo bíblico assim, bem objetivo, didático, sobre um assunto por demais importante que todo mundo está se perguntando por este Brasil lá fora. Eu liguei. Se trata do livro Os Dons do Espírito Santo, do pastor José Lima, é o mais novo lançamento dele. É um livro pequeno, objetivo, como vocês conhecem o pastor Lima, o estilo dele, né? Ele é apenas de 12 páginas, mas quem quiser dar uma olhada rápida, assim, numa sentada, consegue ler, mas também, ao mesmo tempo, tem vários textos bíblicos que você pode aprofundar os estudos nesse tema. Eu costumo dizer sempre que, infelizmente,
Às vezes a gente adquire materiais de autores que a gente não conhece e tem tanta gente falando tanta bobagem aí e às vezes a gente não prestigia a prata da casa, né? Então, esse livrinho do Pastor Lima, livrinho porque é pequeno, tá? Não em conteúdo, ele estará à venda ali na livraria por apenas R$5. Então, agora na saída do culto, quem quiser passar a vir pegar, apenas R$5. E o Pastor Lima também pode até autografar, e quem desejar pode pegar o autógrafo do Pastor Lima. Pode. Obrigado, Marconi. Anúncios feitos. Ô pastor, já que pediram para fazer reclames aqui, pastor, não é de reclamar, tá? Também está à venda ali na livraria, pessoal, os DVDs dos últimos, do último congresso de jovens, que a gente teve o culto de sábado de noite, domingo pela manhã e domingo à noite, com a missionária Marilene, o testemunho dela, de todos os cultos, há um DVD individual para cada um dos cultos também à venda ali na livraria. E a Vani também está sugerindo, ó, virou espaço do reclame, os DVDs das mensagens proferidas pelo pastor Paulo Solonca no encontro de casais que teve em Torres. Então todas as mensagens dele estão no único DVD também à venda aí com a Vani ali. Muito bem. Nós encerramos aqui a nossa programação online. Muito obrigado a todos.